Muitos assuntos para a gente tratar, inclusive com o Gustavo Berton, que chega agora ao Sport Center. Ele muito ligado nas coisas do mercado e vai tratar das coisas do Corinthians agora. Então é isso, né? Começa a era Augusto Melo, nesta terça-feira também conhecido como Amanhã. Então a cara é que Augusto Melo vai trazer e anunciar o esperado pacotão amanhã. É isso, Berton? Bom ano novo para você, meu parceiro. Tudo bem, Edu? Feliz 2024 para você, o Jean, ao Antero, ao Fã de Esportes. Pois é, o presidente do Corinthians toma posse amanhã, o Augusto Melo, ele prometeu e está cumprindo, né? O Corinthians está muito agressivo no mercado, essa era uma promessa realmente do presidente do Corinthians, e ele está cumprindo com essa promessa. A gente viu aí, né? O Corinthians perdeu muitos jogadores, é verdade, com contratos que se encerraram em dezembro, mas veio forte e muitos anúncios já devem acontecer agora mesmo em janeiro, né? Ele falou agora, a gente colocou ele dizendo que até o final de janeiro quer ter esse time montado. E esse investimento, por enquanto, batendo a casa dos 115 milhões de reais. Quer dizer, um investimento muito agressivo realmente no Corinthians. Você falou aí na reportagem, né? A compra do Lucas Veríssimo, por exemplo, ele talvez seja o jogador que o Corinthians mais tenha gastado para manter esse jogador no elenco, né? Foram 8 milhões de euros, aí aproximadamente 43 milhões de reais. O zagueiro que confirmou, né, pela passagem dele no Corinthians, o Corinthians quis manter esse jogador. Mas o Félix Torres, mais 26 milhões e meio de reais aproximadamente. O Ranieri, que veio do Cuiabá, 13 milhões e 400 mil reais. Para manter o Michael dentro dessas cifras que a gente está falando, até não foi tanto. O Michael ficou em aproximadamente 2 milhões e 700. Mas o Corinthians foi nesse mercado, está investindo bastante dinheiro e ainda não para por aí, né? Busca também mais atacantes para compor esse grupo. A gente sabe que tem conversas adiantadas, por exemplo, com o lateral esquerdo, o Hugo, o Diego Palacio, que você falou aí também, o jogador do Corinthians, conversa, pode chegar também nesse elenco, pode ser anunciado. Quer dizer, o Corinthians está indo forte no mercado, está remontando o seu elenco e não está poupando esforços, nem físicos para ir atrás de jogadores, mas muito menos financeiros, que o Corinthians está gastando bastante nesse mercado para montar um bom time para 2024, Edu. Legal, Berton. Daqui a pouco a gente conversa mais, meu amigo. Olha, ô Jean, eu queria tratar... Primeiro, vamos lembrar do Moscardo, que muita gente já dava a saída do garoto como certa, né? Para o Paris Saint-Germain, mas ele teve uma contusão, vai passar por operação. Então, essa negociação com o PSG fica para o meio do ano. Ele deve voltar a jogar ali para abril, maio, deve ficar 3 meses afastado, a expectativa até do próprio jogador, né? Então, é um cara que não dá para contar como saída. Mas outros jogadores importantes, como a gente destacou, saíram do Corinthians, outros chegaram. Essas peças que chegam repõem ali as perdas? Eu acho que está muito prematuro para a gente dizer. Na verdade, o Corinthians, se a gente contar a saída do Moscardo, já perdeu 9 jogadores, pode perder 11, 12, contratou 6. Quer dizer, então, numericamente, a resposta é não. Mas, evidentemente, acho que o Corinthians precisava de uma reformulação, né? Precisava de uma mudança, precisava rejuvenescer também o seu elenco, foi uma questão que a gente falou muito durante o ano passado. Então, acho que o Corinthians começa a fazer um trabalho de reposição. Por isso, assim, é claro que a questão financeira ela sempre vem à tona quando a gente fala de reforços do Corinthians. Porém, considerando que o negócio com o Moscardo vai sair, o Corinthians recebe praticamente esse valor que o Berton citou a respeito, né, dos gastos em contratações até aqui, só pelo Moscardo. É claro que na hora que você se livra de 9 jogadores, 10 jogadores, você vai precisar contratar. Então, isso é um fato. Eu gosto desse começo de trabalho que não é aquele olhar óbvio para os figurões, para os medalhões, para os nomes que já brilham. Então, acho que assim, me parece ser, pelo menos nesse aspecto, são apostas legais aí, né? Do Rodrigo Garro, Félix Torres, enfim, são jogadores que parecem ter sido, de alguma maneira, garimpados. O que o Corinthians afirma é que usou muito o Cifute, as estatísticas do futebol, para ver os números desses jogadores e ver quem se encaixa no projeto que o Corinthians quer. Então, é um olhar mais técnico ali, né? Perfeito. Em cima da busca. E é isso, acho que isso precisa acontecer, sobretudo para um clube que não está nadando em dinheiro. Acho que muito se fala sobre o dinheiro que o Corinthians está gastando, teoricamente, sem poder, mas ele precisa reformular o seu elenco, ele precisa refazer o seu elenco, não é nem reformular. A partir do momento que mandou tanta gente embora, ele precisa contratar. O importante nesse aspecto, e eu entendo quem faz a cobrança constante,
é que o Corinthians seja transparente em relação a esses números. Ó, estamos fazendo isso, por isso e por isso, a dívida é essa, o dinheiro para pagar vai ser esse. Então, assim, é importante, acho que não só para o Corinthians, mas para qualquer clube de futebol, ser transparente em relação a valores, em relação às cifras e ao planejamento financeiro. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista esportivo, eu acho que as manutenções do Veríssimo e do Maicon fazem sentido. Já disse, né, os jogadores que foram contratados não foram aquelas obviedades midiáticas ou de jogadores... E daí quem você destaca? O Félix Torres? Eu acho que o Félix Torres, o próprio Rodrigo Garro, acho que é um jogador interessante, que pode ser... Pelo que eu confesso que não vi, mas a gente se informa no momento em que a contratação é anunciada. Eu não vi ele jogar 30 vezes para dizer. Mas conversando, inclusive, e lendo a respeito a opinião sobre ele de companheiros nossos de outros países, inclusive, a gente vê que parece ser uma aposta interessante. Então, eu acho legal isso. Ser uma busca de alternativas que saia um pouco do óbvio, que saia um pouco daquela ideia de repatriar o cara badalado, de repatriar o cara que já foi ídolo. O Corinthians fez muito isso na temporada passada, ou mesmo de ir atrás de nomes mais midiáticos, indiscutivelmente de qualidade, mas que custam um valor absurdo, como pode, inclusive, ainda ser o caso do Gabigol, porque parece que as negociações elas estão andando. Mas acho importante que o Corinthians faça um trabalho que vai além da obviedade, porque o Corinthians se pautou muito nos últimos anos por contratações óbvias ou contratações absolutamente inexplicáveis, que ninguém entendia por que o Corinthians contratava certos jogadores e tal. Esse começo parece ser um começo com um caminho diferente, mas é bom dizer, toda vez que você contrata um caminhão de jogadores, você tem que estar pronto para que uma parte deles não surta o efeito que você espera. Isso é normal no futebol, em qualquer time, por melhor que seja o planejamento, a busca, a escolha, no futebol você tem diversos fatores que fazem com que toda contratação te traga automaticamente um risco. É isso aí, terça-feira, então, amanhã, muitas novidades são esperadas para a posse do Augusto Melo. Vamos ver. Pode trazer novidade de patrocínio, ele falou sobre isso, né? Sobre, de repente, uma troca do patrocínio em relação à gestão anterior, né? Ele disse que tinha um contrato. Vamos ver, amanhã o Sport Center promete. Por isso que eu acho que assim, o encaminhamento do mercado tá legal, aparentemente, por essas notícias. Agora, as entrevistas, eu acho que assim, ele tem falado muito, ele tem anunciado muita coisa, tem prometido, e isso depois da campanha já ter terminado. Porque eu acho que no momento de campanha é normal e todos fazem. Esperamos que nesta terça-feira, quando ele tome posse, realmente a fala, o discurso e a ação andem no mesmo sentido.